Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu quero convidar você a abrir comigo em Gênesis, capítulo de número 37, versos de número 25 a 28. O texto sagrado diz assim: Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e o escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal de contas é nosso irmão, nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema: qual o valor de uma vida? Bem, quando nós nos deparamos com o texto de Êxodo, capítulo de número 21, verso de número 32, nós perceberemos que ficou decretado na lei de Moisés a respeito de uma questão interessante quando um boi de alguém estivesse ferindo um escravo. Qual seria o valor daquele escravo? Como ele seria avaliado? Então vejamos, Êxodo 21, 32 diz o seguinte: Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Então note você que na situação de que um escravo fosse ferido pelo boi de alguém, havia um acordo entre essas duas partes, onde seria pesado essas 360 gramas de prata e seria consequentemente entregue então ao dono daquele escravo ferido. Mas note você que o José ele está sendo vendido aos ismaelitas, né, por aquela caravana de ismaelitas, e ele é avaliado naquele momento por 20 peças de prata. Então, ao certo aqui não se fala qual era o peso de cada uma daquelas 20 peças de prata. Então, partindo-se de um princípio, vamos raciocinar que cada peça de prata pesasse em torno de 10 gramas, né? José, consequentemente, estaria sendo vendido ao Egito por aproximadamente 200 gramas. Então, é assim, é apenas uma hipótese. Mas, na situação, então, em que um escravo fosse ferido, o acordo era esse. Então, nós podemos perceber que José não foi vendido por um valor muito significativo. Não sabiam seus irmãos que tempos depois, aquele homem que foi vendido para o Egito teria um grande valor. Ele seria alguém que os ajudaria no momento mais difícil de suas vidas. José, a história nos diz que chega a ser o segundo homem mais importante do Egito, e um dia seus irmãos vão se deparar com aquele por quem eles venderam por 20 peças, e é ele agora que vai livrar a vida de 70 almas, 70 vidas que faziam parte da sua família, quando ele aceita que seu pai, seus irmãos, a família dos seus irmãos estivessem descendo ao Egito para que pudessem sobreviver em um momento pelo qual o planeta inteiro passava por fome. Então, aquele homem que um dia foi desprezado, aquela vida que foi avaliada por 20 peças, agora se torna a segunda maior autoridade do Egito, e é quem vai lhes garantir a vida, ao passo que, se isso não acontece, todos estariam mortos, porquanto a fome tomara conta do planeta inteiro. Mas nós podemos observar ainda um relato em Mateus, capítulo de número 26, versos de número 14 a 16, que num determinado dia, anos depois, agora não é mais Judá, mas agora é Judas, que está vendendo também alguém. E detalhe, essa avaliação de Judas agora é de 30 moedas de prata.
Mateus 26, 14 a 16 diz o seguinte: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Note você que Judas então vende Jesus Cristo, com quem ele tinha andado, com quem tinha muito aprendido, com quem ele fora abençoado durante a sua caminhada, a sua trajetória nesses pouco mais de 3 anos de ministério, por 30 moedas de prata. Então pensemos algo, supondo que essas 30 moedas estivessem então valendo em torno de 12 gramas. Jesus então estaria sendo vendido pelas 360 gramas, que seria a avaliação de um escravo. Mas essa é apenas uma hipótese. Atualmente, se eu e você observarmos o peso de uma moeda de R$1, que teoricamente é uma das moedas mais pesadas, a moeda de R$1 de 98 até 2002, ela pesava 7,84 gramas. A partir de 2002, ela passou a pesar 7 gramas. Então, note você, se Jesus então está sendo vendido por 30 moedas, e se nós fôssemos olhar a nossa medida padrão, Jesus estaria sendo vendido por 210 gramas de prata. Teoricamente, trazendo a nossa moeda, Jesus está sendo vendido por R$30. O que é o valor de uma alma? E quando nós muitas vezes vamos parar para refletir a respeito disso, eu e você pensaremos o seguinte: se fosse para você vender o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, alguém que você muito ama, por quanto você venderia? Qual é o valor de uma vida para você? Se a pessoa que você tanto ama estivesse vivendo o último dia de vida, estivesse em uma UTI, e você fosse afortunado, você tivesse uma quantidade bem relevante de dinheiro, quanto você estaria disposto a pagar para que essa vida não fosse ceifada, para que essa pessoa não morresse? Judas está vendendo Jesus por 30 moedas. E passa-se um tempo, Judas vai perceber algo que muitas vezes acontece comigo, acontece contigo. Talvez depois seja tarde demais, quando você resolver dar valor às pessoas. Judas, a palavra de Deus no capítulo 27, versos de 3 a 7, vai dizer o seguinte: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata, e disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. A palavra ainda continua dizendo: Os chefes dos sacerdotes se juntaram às moedas e disseram: É contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então, decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para o cemitério de estrangeiros. Note você, quando Judas vai cair em si, já é tarde demais. E talvez, querido, nesse dia, você tenha a oportunidade de avaliar quanto vale uma vida. Qual o valor de uma vida? O dinheiro, os bens materiais, isso é algo passageiro. É algo que, com certeza, se você perder tudo que você tem hoje, amanhã você recupera. Mas valorize vidas e valorize principalmente o que Jesus fez por você.